Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso segundo episódio da nossa série Desbloqueando o Pregador que há em ti. Aqui eu te ensino a vencer o medo de pregar em apenas 12 semanas e se tornar um dos pregadores mais requisitados de sua cidade. Eu sou o Patrick Marques, pastor e professor de oratória cristã, e o tema de hoje é os 4 passos para vencer o medo de pregar, vencer o medo de errar o que vai pregar, tá bom? Então, 4 passos para vencer o medo de errar aquilo que você vai pregar, ok? Nós sempre começamos aqui com perguntas, porque a melhor maneira da gente extrair aquilo que nós queremos aprender é através de perguntas, né? Então, a primeira pergunta aqui para nós é: por que geralmente as pessoas têm medo de errar aquilo que vai pregar ou aquilo que eles vão pregar, tá bom? Por que geralmente as pessoas têm esse medo? Porque a maioria das pessoas, a maioria mesmo, tá? Daqueles que principalmente eu conheço, tá? Eles se preocupam demais com o seu próprio eu. O seu próprio eu. A pessoa vai pregar, ela está tão preocupada com o que as pessoas vão achar dela, o que as pessoas vão falar dela, o que as pessoas vão pensar dela, que ela acaba esquecendo que, para pregar, ela tem que olhar para o foco primordial, que não é ela, são as almas, ok? Então, o mais importante na hora de você pregar não é você. O mais importante ali é quem está te ouvindo. É quem vai ser o interlocutor, né? O locutor é você, o interlocutor é quem te ouve. Então, a pessoa mais importante, a pessoa mais indicada para estar te ouvindo, tá bom? Você tem que focar nela e não em você. Ok? Então, esse aqui é o nosso ponto de partida e logo aqui nós viemos para outra situação. Por que tem pregadores que literalmente não estão se importando em pregar coisas erradas? O que mais eu estou vendo no Instagram, principalmente no Instagram, é Reels de pessoas cometendo erros na pregação. Por exemplo, eu esses dias agora estava vendo um Reels que virou meme. É isso, gente. Olha que coisa interessante. Os pregadores estão virando meme na internet. Dá para você entender um trem desse? E aí você imagina, no tempo de Paulo, não tinha internet, é claro, mas você imagina entre os apóstolos a vergonha que era um pregador se tornar um meme, se tornar chacota, pelo simples fato dele cometer gáfias na hora que ele vai pregar. Eu estava vendo um meme, gente, que o pregador ele dizia que Adão ele só morreu porque ele usou uma palavra vulgar que eu não vou usar ela, né? Mas que ele teve relação sexual com Eva. Olha que coisa terrível, sabe? E isso me chama atenção demais, porque parece que as pessoas não estão se importando em se preparar adequadamente para pregar. Parece que as pessoas não estão dando o real valor em uma boa preparação, em se esmerar, em se esforçar para pregar o evangelho de uma maneira saudável e correta. Vale ressaltar que tem muitas dessas pessoas que, talvez por nervosismo, acabaram cometendo gafes, tá bom? Isso acontece. Isso acontece, já aconteceu comigo, já aconteceu com vários pastores. Isso acontece, tá? Tem até um caso de um pastor aqui na Bolívia que ele é muito engraçado isso. Ele foi pregar, ele não sei se ele tinha assistido o Rambo 4, mas ele foi pregar sobre Jonas e ele falou que lá no navio Jonas desceu nas máquinas do navio e ele tinha medo dos ninivitas que tinham metralhadoras, escopetas e não sei o que mais. E lá no motor do navio
ele ficou quentinho. Olha só, gente, um trem desse. Pensa numa doidiça dessa. Pensa numa loucura dessa, gente. Da onde que ele tirou que, primeiro, né? Que os navios naquela época de Jonas não tinham motor. Segundo, onde que ele tirou o negócio de metralhadora, gente? Entendeu? Mas eu não sei se ele tinha assistido Rambo 4, o que foi, né? Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, às vezes as pessoas se equivocam, sim, se equivocam, mas às vezes não é que as pessoas se equivocam, é que elas não tiveram uma boa preparação para trazer a palavra do Senhor. E por isso hoje nós vamos falar de quê? 4 passos para você vencer o medo de errar aquilo que você vai pregar, tá bom? Então, esses 4 passos, gente, é muito importante. Você que tem algum tipo de medo na hora de pregar, esses 4 passos são muito importantes para você não ter nenhum medo. E principalmente para você tirar esse medo das suas costas de, ai meu Deus, será, Senhor, que eu não vou errar na hora que eu for pregar, tá bom? Então, por isso que eu quero trazer para vocês aqui um passo a passo, tá bom? Então, o primeiro passo é segurança naquilo que você vai pregar. E aí você pode se perguntar, mas professor, como que eu vou ter segurança naquilo que eu vou falar, naquilo que eu vou pregar? Eu já disse isso aqui, eu acho que umas 500 vezes. Mas eu posso dizer 501 também, tá bom? Todo pregador, toda pregadora tem que ter certeza absoluta. Olha isso aqui, gente. Eu não estou dizendo 99% de certeza. Você tem que ter 100% certeza absoluta de que aquilo que você vai pregar foi dado por Deus e vai transformar a vida de alguém. Você tem que ter essas duas convicções, tá? Convicções. Você tem que ter essas duas convicções. Primeiro, aquilo que você vai pregar foi dado por Deus. Deus te deu. Não veio da tua mente, não veio do teu coração. Você não, meu Deus, eu suspirei e acordei e eu vou pregar sobre tal coisa. Não, aquilo que você for pregar, aquilo que você vai pregar, tem que ser algo primeiro, tá, gente? Primeiro aqui, ó, dado por Deus. Pastor, como que eu vou saber se aquilo que eu vou pregar é algo dado por Deus? Primeiro, aquilo que você for pregar tem que ser fruto da sua intimidade com Deus. Intimidade com Deus, ó, nas escrituras e na oração. Você precisa, no mínimo, ter esses 2 níveis aqui de intimidade com Deus. Então, gente, para você ter segurança naquilo que você vai pregar, e aí, gente, eu quero chamar a atenção para uma coisa aqui. O que mais está acontecendo e que eu estou vendo acontecer que é triste no meio cristão? Os pregadores só vão estudar a Bíblia no dia em que eles foram convidados para pregar ou foram chamados para pregar. Aí chegou no dia, por exemplo, hoje é segunda, o camarada vai pregar domingo. Aí chega no domingo, ele vai estudar a Bíblia para ele pregar. Parabéns, cabeça de alface. Parabéns, você está fazendo as coisas de Deus de qualquer maneira. E a probabilidade de você errar aquilo que você vai pregar é muito grande. Porque você vai estar inseguro, tá bom? Você vai estar inseguro. Nas escrituras, tenha essa intimidade, busque essa direção da parte de Deus, tá? Nas escrituras e na oração, gente. Não ore, gente, para pregar, gente. Não ore para pregar. Tenha uma vida de oração. Eu sempre falo isso. Não ore para pregar. O que eu quero dizer com isso? Não ore para pregar. É que você vai pregar no domingo, aí no domingo você dobra o joelho, Senhor, meu Deus, perdoe, Senhor, meus pecados, que eu não orei na semana toda, Senhor. Não, faz isso não, gente. Tenha uma vida de oração constante com Deus. Ao você se aprofundar nessas duas dimensões, você já vai passar a ter mais segurança naquilo que você vai pregar. Primeiro, porque você vai saber realmente aquilo que Deus quer que você pregue. Segundo, que você, espiritualmente, você vai estar bem. E aí nós vamos para o segundo passo. Segundo passo, eu falei do primeiro passo aqui para a gente vencer o medo de errar aquilo que vai falar, aquilo que você vai pregar. Então, o primeiro passo foi segurança naquilo que você vai pregar. Você tem que ter segurança. Qual o segundo passo? Um método de fixação daquilo que você vai pregar. Então,
o método que eu mais... o método mais simples, gente. O método mais simples, tá? É claro que meus alunos sabem que lá no método do Medo ao Púlpito tem uma parte lá de memorização de versículos bíblicos, que eles podem até utilizar aquilo dali para memorizar o esboço que eles vão pregar. Mas o método mais simples aqui, você tem o seu esboço, tá bom? Você tem o seu esboço, ó. Você tem o seu esboço, vamos colocar aqui. Você tem o seu esboço. O que você vai fazer? É uma coisa muito simples, mas que resolve demais a sua vida, tá? Resolve demais. Para você fixar algo, você tem que passar aquilo da memória de curto prazo para a memória de longo prazo, tá bom? Você tem que fazer essa transição. E como que eu faço essa transição? Presta atenção. Quando Deus te dá a palavra que você vai pregar, a palavra está guardada na memória de curto prazo. Você tem que jogar ela aqui para longo prazo. Para quando você estiver pregando diante das pessoas, você não vai ficar preso no esboço. Ficar lendo ali, o Senhor é meu pastor e nada me falta. Não, pelo amor de Deus, gente. Tá bom? Pelo amor de Deus, você não vai falar um diacho desse. Você vai pregar com naturalidade. E o seu esboço vai ser só um pequeno lembrete, tá bom? Um pequeno lembrete. Então, o que eu tenho que fazer, professor, para eu não esquecer e lelelelelele? Gente, o seu sermão, geralmente as pessoas colocam ele em tópicos, dependente lá do modelo que você vai utilizar, se é expositivo, textual, tá? Objetivo ou temático. Você vai colocar lá em tópicos. Então, para cada tópico daquele dali, Deus quer que você fale alguma coisa, tá certo? E aí, você tem dois arquétipos de sermão. O sermão esqueleto, que seria os tópicos, primeiro, segundo, terceiro, blá, 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 e o sermão por extenso, daquele esqueleto, daqueles pontos que você vai pregar. Então, você vai gravar no seu celular o áudio daquilo que você falaria que foi dado por Deus. Lembre-se sempre aqui, cabeça de alface. Cabeça de alface, gente, são aqueles pregadores ignorantes que não abrem o seu entendimento para aprender as coisas e acham que do jeito que ele aprendeu é assim, pronto, tá bom? Cabeça de alface. Olha só. Olha só, gente. Você vai memorizar aquilo que você escreveu, que Deus te deu, que Ele quer que você pregue. Para que eu vou fazer isso? Você vai falar e vai gravar o áudio. E aí você vai escutar aquele áudio durante a semana. Quantas vezes, professor? Uma vez? Não. Você vai escutar até aquele áudio, aquela mensagem ficar gravado na memória de longo prazo. E como que eu vou saber que a mensagem foi parar na minha memória de longo prazo? Como que eu vou saber que a mensagem está guardada na minha mente e no meu coração e na ponta da minha língua? Quando você chegar para alguma pessoa e falar assim, olha, domingo ou quinta-feira, não sei, eu vou pregar sobre tal tema. E eu queria falar com você que é um pouquinho daquilo que Deus me deu para eu pregar. Aí você começa a conversar com aquela pessoa e explicando aquilo que você vai pregar. Se você conseguir fazer isso com naturalidade, isso é um sinal de que aquilo que Deus te deu para pregar, aquilo que Deus quer que você pregue naquele determinado culto, está gravado e marcado na sua alma. E logo isso está fixado dentro de ti e você não vai se esquecer. Ou seja, aconteceu um processo de internalização da mensagem de Deus. Então, logo você consegue dar esse segundo passo para vencer o medo de não errar aquilo que você vai pregar. Bacana? E aí, gente, nós vamos para o terceiro passo, tá bom? Olha só. O terceiro passo para você vencer o medo de errar aquilo que você vai pregar, estruturar aquilo que você vai pregar. Então você tem que ter uma estrutura. De que eu estou falando aqui? De um esboço, O seu esboço, ele tem que ter uma estrutura. Ele tem que ter
o objetivo da mensagem, ele tem que ter a introdução da mensagem, ele tem que ter o desenvolvimento da mensagem e ele tem que ter a conclusão da mensagem, que é aonde você quer chegar com aquela pregação, com aquela mensagem. É até onde você acha que Deus vai tocar na vida daquela pessoa na qual vai escutar aquela mensagem da paz de Deus que foi pregada, está sendo pregada por ti. Então, gente, coloca isso aqui no seu radar. Professor, e como que eu faço essa estrutura? Gente, no meu canal do YouTube tem vários vídeos mostrando como você faz um sermão expositivo, um sermão textual, um sermão temático. Lá tem tudo passo a passo. Mas eu quero te facilitar a vida aqui, tá bom? Como? Gente, algumas coisas que não podem faltar na introdução. Sabendo que para cada modelo de sermão é um jeito diferente de introdução, mas em forma geral, tá? Forma geral. Uma introdução não pode faltar contexto histórico, contexto geográfico e contexto bíblico daquele capítulo, tá bom? Então, esses 3 tipos de contexto não podem faltar em uma introdução. Olha o que eu estou colocando aqui primeiro para você. Uma introdução. Depois, no desenvolvimento. O que não pode faltar no desenvolvimento para eu estruturar bem e não esquecer aquilo que eu vou pregar? Presta atenção aqui, meu santo, ou não errar aquilo que eu vou pregar. No seu desenvolvimento, precisa ter aplicação textual. Gente, sabe aquelas pregação chata que dá vontade de dormir? Sabe por quê, gente, que as pessoas ficam assim? Porque a pregação tem que ter primordialmente, gente. Pelo amor de Deus, a pregação ela precisa ter, tá? Primordialmente, ela precisa ter aplicação textual. Se a tua pregação não tem aplicação textual, as pessoas não sentem que a palavra está tocando nela. É você pegar o que está na Bíblia e trazer para os dias atuais. Você trazer para os dias atuais. Isso é muito importante, isso é necessário. E com isso, gente, a gente vai para o 4º e último ponto aqui. Falei que vocês que essa seria uma live curta, tá? Rápida. Então, ó, nós vamos para o 4º e último ponto, que é colocar a mensagem em prática antes de pregar. Eu meio que dei uma adiantada aqui, né? Eu meio que dei uma adiantada nesse ponto quando eu falei sobre o método de fixação. Mas veja bem, quando você está nesse processo de aprendizado, nesse processo de maturação, tá? Maturação da mensagem que você vai pregar, você precisa praticar. Toda profissão, gente, precisa de prática. Pregar não é a profissão, tá? Pregar é uma vocação. Mas você precisa praticar. E aí que está o interessante do negócio. Quando eu comecei a pregar, gente, quantas vezes eu preguei na frente do espelho? Quantas vezes eu preguei na frente do espelho? Gente, presta atenção comigo, se não faz lógica aqui isso que eu estou te falando aqui. Como que você vai saber os possíveis erros que você vai praticar no culto, na hora que você for pregar? Como que você vai saber? Se você não fizer uma simulação antes. Ah, professor, mas isso aí inibe a ação do Espírito Santo na tua vida. Meu Deus da glória! Ô cristão da Nova Jerusalém, como que vai inibir? Como que isso vai inibir a ação do Espírito Santo na tua vida? Se foi o Espírito Santo que te deu a palavra? Não faz lógica. Não tem lógica, gente. Como que vai atrapalhar a ação do Espírito Santo de Deus na tua vida se foi o próprio bendito Espírito Santo de Deus que te revelou aquela palavra? Não tem lógica. Não é mesmo? Não tem lógica, gente. Então, você precisa somente praticar, colocar em ação
aquilo que aquilo que Deus te deu para você passar no culto à noite, tá? E aí você mesmo, e aqui eu quero chamar a atenção para um detalhe, gente, tá? Você mesmo vai fazer essa autocrítica do seu desempenho, mas pelo amor de Jesus Cristo, gente, não seja tão cruéis com você mesmo. Lembre-se de uma coisa, que você, de uma pregação para outra, você sempre vai melhorar um pouquinho. É porque muitas das vezes, né, nós somos tão perfeccionistas que nós queremos já, não, na próxima pregação, aqui vai estar o trovão de Deus. E não é assim, gente, não é assim. A gente não pode ficar achando que da noite para o dia nós já vamos estar sendo o maior pregador, os maiores pregadores da face da terra. Não é assim. Isso é um aprendizado, é um processo de melhoria contínua. E se você está disposto a pagar esse preço por melhoria contínua, você gradativamente vai ver o seu desenvolvimento. Vai ver que você vai melhorar paulatinamente. Faz sentido, gente? Vocês estão me ouvindo no YouTube, no Instagram? Faz sentido isso aqui que eu estou falando para vocês? Coloca aí nos comentários se faz sentido, tá? Faz sentido, gente, isso aqui? Porque, gente, se você se cobrar demais, meu Deus, você mesmo vai se auto-sabotar, sabe? Eu já vi muitas pessoas sabotando o ministério deles sem nem começar. Meu Deus! Você começou a pregar esses dias, você já acha que você vai pregar igual aquela pregadora famosona, aquele pregador lá, não sei das quantas, do Gideon. Não é assim não, gente. É um processo gradativo. Se cobre, mas não se cobre tanto. Não cobre, não vai se cobrar de um jeito que você vai afundar a obra de Deus na sua vida, tá bom? A irmã Denise colocou aqui, eu não digo prega, acha muito forte, mas eu digo dá uma palavra abençoada. Estou perdendo medo com suas palavras abençoadas, estou abrindo a mente, obrigado. Que benção, irmã Denise, né? E a irmã Nilva colocou aqui, né? Faz sentido sim. Então, gente, eu quero só recapitular com vocês, ó, os 4 passos que nós falamos aqui. Primeiro passo, você tem que colocar isso na sua cabeça e no seu coração, tá? Primeiro passo aí para você vencer o medo aquele medo de, será que eu vou errar aquilo que eu vou pregar? Então, segurança naquilo que você vai pregar. Você tem que ter segurança. Nós falamos sobre isso. Depois, nós falamos sobre fixar. Você precisa ter esse método de fixação daquilo que você vai pregar. Aí eu expliquei aqui para vocês o método. Terceira coisa, você precisa estruturar isso que você vai pregar. E geralmente nós estruturamos aquilo que nós vamos pregar através de um esboço. Quarta coisa, você precisa colocar a mensagem em prática antes de pregar, tá bom? Antes de pregar. Então você precisa treinar, fazer uma simulação daquilo que você vai pregar, daquilo que você vai falar, tá ok? E aí, meu povo, nós temos mais 2 perguntinhas para a gente terminar. Ó, por que negligenciar esses passos é um erro grave? Por quê? Aí, gente, a pessoa negligencia esses passos e quando ele vai ou ela vai, né, pregar por aí começa, gente, os erros grotescos, começam as heresias, e é por isso que está saindo tanto meme de pastor, de pregador no Instagram, no TikTok, sabe, gente? Tá virando bagunça, tá virando uma vergonha, tá ok?
Por que está virando bagunça, está virando vergonha? Sabe por quê, gente? Porque as pessoas estão perdendo essa sensibilidade. Estão perdendo, irmãos, esse temor a Deus, de fazer as coisas do Senhor da maneira correta, mais sincera possível, se dedicar ao máximo, se esmerar naquilo que eles estão fazendo para Deus. Então, isso aqui, gente, é fundamental. Eu não gosto, realmente eu não gosto, gente. Não é porque eu não tenha, tá? Conhecimento para trazer algo bem complexo e profundo. Gente, por que eu não gosto de fazer isso? Meus alunos estão aí no YouTube, sabem o que eu estou falando. Gente, por que, gente, que eu não gosto de trazer algo complexo? Sabe por quê? Porque o fácil ajuda, o complexo complica. O fácil ajuda, tá? O fácil faz muita ajuda, e a irmã Cláudia colocou aqui, com certeza faz sentido. Então, gente, eu busco trazer uma linguagem fácil, exemplos claros, para que vocês possam colocar em prática aquilo que eu estou ensinando a vocês, tá certo? Colocar em prática. E aí, meu povo querido, olha só, olha só, ó. E por quê? Por que que uma das primeiras coisas que meus alunos perdem é o medo de errar aquilo que vão pregar? Ai, meu Deus. Sabe por quê, gente? Que meus alunos perdem o medo de errar aquilo que eles vão pregar, que é uma das primeiras coisas que eles perdem, por conta do resumo analítico, tá? Resumo analítico. Aí tem a irmã Giane, tem a irmã Nilva, sabe do que eu tô falando. Vou abrir o jogo aqui também, né, gente? Que aí é deslealdade, né, da minha parte. Mas eles fazem um resumo analítico, que basicamente seria você se aprofundar nas escrituras da maneira correta, observando versículo por versículo os pontos chaves daquele versículo, sabendo extrair daquele versículo pontos chaves, pontos marcantes. E com isso, uma vez que eles começam a fazer esse resumo analítico, tá? Eles começam a ter uma outra visão da palavra de Deus. Gente, tudo muda, tá? A irmã Nilva tá aí, ó, pregadora, voz de Deus. Verdade, pastor. Tá vendo? Então, gente, eles começam a ter uma outra visão da palavra de Deus. Eles começam a ver coisas que antes eles não viam. Começam a ter gosto pela Bíblia, tá? Gosto pela Bíblia. E o pregador, ele precisa aprender a se deleitar na Bíblia Sagrada, sabe? Ele precisa, né? Olha o que a irmã colocou aqui, ó. Quando fui dar a palavra, eu fiquei tão despertada, tive vontade de fugir da igreja. Meu Deus, né? Eu acho que ela quis colocar desesperado, tão desesperado, tive vontade de fugir da igreja. Isso é muito terrível, tá, gente? Terrível, tá? Mas, felizmente, acontece. As pessoas cada vez mais estão bloqueando, estão travando, se bloqueando. E o meu intuito com isso, gente, é realmente desbloquear o maior número de pastores, sabe? Pregadores, pregadoras, irmãozinhos, irmãs, o que seja. Qualquer cristão que queira vencer o medo de pregar em 12 semanas. Tá? Essa é a minha proposta de ensino. E se tornar um dos pregadores mais requisitados da sua cidade, porque se você começar a colocar em prática aquilo que eu ensino, gente, é inevitável a sua visão espiritual aumentar e as pessoas que estão ao seu redor começar a notar que algo aconteceu com você. Porque isso aconteceu comigo e começa a acontecer com os meus alunos. Tá aí, irmãos, quantidade de alunos. E aqueles que colocam em prática em pouco tempo, 1 mês, 20 dias, 2 meses, pastor, algo mudou na minha vida, algo mudou na minha mente, algo mudou, eu já perdi aquele medo, tal, que eu entrei.
E agora eu já consigo pregar. E aí começa a pregar e começa as agendas a aparecer, tá, gente? Então, isso é muito sério, gente, muito sério. E eu espero, do fundo do meu coração, ter ajudado você nessa tarde, tá? Ter te ajudado. E quero te dizer uma coisa. Na quarta-feira, nós vamos voltar com mais uma aula para a glória de Deus. Eu tenho certeza absoluta que Deus vai falar contigo, continuar falando contigo, tá? Nós estamos entrando aí, já se aproximando do grande evento que nós vamos estar fazendo, tá? Nós vamos fazer um evento no dia 6 de março. Dia 6 ao dia 10 de março, nós vamos fazer um evento chamado Masterclass Desbloqueando o Pregador que há em ti, tá? Então já fica atento, porque esse evento vai ser totalmente diferente. Totalmente, gente. Eu vou dar certificado, eu vou dar prêmio. Vai ser algo totalmente diferente daquilo que eu já fiz, tá? Totalmente. Vocês que participarem vão se maravilhar, tá bom? Desse novo, posso dizer assim, né? Dessa nova maneira da gente ensinar na internet. Glória a Deus! É isso aí. Mandenise colocou aqui. Para mim está sendo muitas bênçãos. Deus abençoe sua vida. Pai do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, nos vemos na quarta-feira às 6 horas da tarde, se assim Deus permitir. Um forte abraço e ficam com Deus. A paz do Senhor Jesus.